Fala, galera! Hoje nós vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos do PET 2, né, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar, então, com a semana 3, tá? Semana 3 do PET 2. Então, vamos lá na semana 3. A semana 3 tem como eixo temático cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro, né, o nosso país, ele se consolida, né, como uma nação independente em 1822, né, passou então a iniciar então o período do Império. O Império passa-se por uma crise e é instituída a República em 1889. Né? E aí nós vamos estudar a primeira fase da República. E nessa primeira fase da República, que foi a República Velha ou Primeira República, nós vamos destacar aí como habilidade que vocês têm que ter, comparar a Constituição de 1824 com a Constituição de 1891. Lembrando, a Constituição de 1824 foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, uma Constituição que vigorou durante todo o período do Império. E a República, né, a Primeira República, ela se inicia com a promulgação da Constituição de 1891. Então, esse é o tema principal, né? Conhecer a Constituição de 1891 e compará-la com a Constituição Imperial de 1824, tá? Então, este ano estão fazendo 130 anos da promulgação da Constituição de 1891, a primeira Constituição da República. Porque a República, ela teve várias constituições, né? A primeira delas, Constituição de 1891, pois nós tivemos a Constituição democrática de 1934, promulgada durante o governo de Vargas, a Constituição autoritária de 1937, apelidada inclusive de a Polaca, a Constituição de 1946, também democrática, a de 67 e, por fim, a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Então, é instituída a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca convocou eleições para a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é eleita e os deputados, então, passam a se reunir a partir de dezembro de 1890 para debater, né, os temas que seriam incorporados aos artigos da Constituição de 1891. Esses documentos nós encontramos nos arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados, mostrando, né, todo esse processo histórico que ocorreu, né, inclusive da produção da Carta Constitucional de 1891. Então, o que vocês têm que saber sobre a Constituição de 1891? Então, nós estamos falando aí de um novo Estado brasileiro, que é um Estado republicano. A Constituição ela é promulgada em 24 de fevereiro de 1891, após um grande debate dentro da Assembleia Constituinte. Lembrando, o objetivo de toda a Assembleia Constituinte é debater os assuntos, os temas da Constituição e aprovar a Constituição. A Constituição, então, é sancionada, é aprovada pelo presidente da República da época. Então, foi sancionada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ela institui, ela consolida a República. A Constituição de 1891, ela consolida o federalismo. O que quer dizer isso? É a união dos estados em uma federação, né? Então, na época, haviam 21 estados, depois são incorporados novos estados à federação. Esses estados têm autonomia, né? Cada estado tem a sua Constituição, tem as suas leis, seguindo a Constituição Máxima, a Carta Magna de 1891. Foi aí, então, instituído o casamento civil, que até então o casamento era religioso, né?
E inicia-se, então, a separação entre igreja e Estado. Isso quer dizer que o Estado passa a ser um Estado oficialmente laico. O que é um Estado oficialmente laico? É a separação entre igreja e Estado. Quer dizer que o Estado, né, tem as suas funções civis e a igreja tem as funções dela que são religiosas. Que até então não existia essa separação, porque havia o regime do padroado até 1889. Isso quer dizer que nas escolas públicas, né, não deveriam, pelo menos não deveriam, defender uma igreja ou mencionar uma igreja na sala de aula. Né? Às vezes, acontecia muito ainda, apesar da lei, havia a presença muito forte ainda da Igreja Católica nas escolas públicas. Né? Nós sabemos disso, inclusive, até pouco tempo atrás havia um crucifixo na frente de toda a sala de aula. Né? Um crucifixo, vocês sabem que representa o catolicismo, né? Porque nas igrejas evangélicas eles não adoram imagens. Então, o crucifixo representa essa questão do simbolismo imagético, uma imagem representada na cruz de Jesus morto, né? E os evangélicos pregam Jesus vivo, né? Por isso não aceitarem esse simbolismo do crucifixo, né? Vamos assim dizer. A igreja, então, ela é dividida, não, desculpa, o Estado é dividido em 3 poderes, né? Que são o poder executivo, legislativo e judiciário, e lembrando, deixando bem claro que essa Constituição de 1891, ela teve uma forte presença da Constituição, né? Ela se inspirou na Constituição dos Estados Unidos da América. Inclusive, a nossa primeira bandeira quase que se manteve, ela foi uma inspiração também na bandeira dos Estados Unidos, depois que e ela ficou hasteada durante 4 dias, depois foi trocada pela atual bandeira, nossa bandeira nacional, que vem até os dias atuais. Essa Constituição teve um caráter liberal, tá? E somente em 1926, né, que a Constituição passa a ter incorporado a ela emendas autoritárias que passaram a centralizar o poder nas mãos do Estado. Porque a Constituição de 1891 ela foi descentralizadora. Vai haver uma descentralização administrativa do Estado. O que quer dizer isso? A autonomia dos estados e municípios, né? Essa autonomia dos estados e municípios, nós percebemos, né, isso muito forte nos dias atuais. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, durante essa pandemia, ele estabeleceu que os estados e municípios são responsáveis em tomar as decisões sobre a pandemia, né? Não deixando, é claro, né, deixando bem claro que o país, a federação, a União, não deixa de ser responsável, ela é responsável por todo o processo, né? Inclusive do Plano Nacional de Vacinação, né? Tem essa responsabilidade máxima, mas cabe aos estados e municípios tomarem as suas ações em relação à pandemia. Então, esta ideia de descentralização administrativa, de autonomia dos estados, dos municípios, começa lá em 1891. Com relação ao voto, com relação à cidadania. Com relação à cidadania, vai haver não podemos dizer que foi uma Constituição liberal do ponto de vista político, né? Ela era liberal do ponto de vista econômico, mas não era totalmente liberal do ponto de vista político, porque a cidadania passa a ser restrita. Quem eram os cidadãos? Quem tinham direito ao voto? Os brasileiros com mais de 21 anos de idade, né? Não podendo votar, os mendigos, os analfabetos, soldados e religiosos. Soldados e religiosos com a justificativa da hierarquia militar e religiosa. Então, esta restrição aos analfabetos vai excluir grande parcela da população que era analfabeta, né? Tanto que na eleição de 1894, que elegeu Prudente Moraes, apenas 2% da população votaram, né? Então,
essa restrição, essa lei que aprovou e que impediu os analfabetos de votar, ela foi aprovada em 1891, lá no Império ainda, na Lei Saraiva. Tá? Aqui no texto está abordando isso. Tá? Então, mas como que era o voto lá na Constituição de 1824? O voto era censitário. Censitário. Ou seja, ele era de acordo com a renda do cidadão. Então, para poder participar do colégio eleitoral, tinha que ter uma renda de 100 mil contos de réis. Para ser eleitor, uma renda de 200 mil contos de réis. Para ser deputado, candidato a deputado, tinha que ter uma renda de 400 mil contos de réis. E para ser candidato a senador, tinha que ter uma renda de 800 mil contos de réis. Isso quer dizer que o senador, né, para ser senador, tinha uma renda alta, elevada. Quando a gente fala em 800 mil contos de réis, nós estamos falando de um cidadão hoje milionário, tá? Que tem, né, pelo menos mais de 8 milhões de reais. Isso que é 800 mil contos de réis, né? Não é uma qualquer quantia. E o cargo de senador na época do Império era vitalício. Então, sobre essa lei Saraiva, sobre essa questão dessa exclusão dos analfabetos ao voto, vocês vão ler um textinho da Maria Alice Rezende de Carvalho, no livro, um trechinho do livro República no Catete, né, onde ela pega bastante documentação do Museu da República. E aqui vocês têm sugestões de livros, como, por exemplo, Brasil, uma biografia. Tem como uma autora renomada, que é antropóloga e historiadora, a Lilia Maurice Schwartz, né? Esse é um livro legal para ler, Brasil, uma biografia, que ela escreveu junto com Heloísa Murgel Starling. Um livro sobre a República, também sobre esse período da República, muito fácil de ler, muito gostoso de ler, é A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, de José Murilo de Carvalho, que não é historiador, ele é cientista político, mas tem um viés, né, muito voltado para a história. Cidadania no Brasil, Longo Caminho, também de José Murilo de Carvalho. O José Murilo de Carvalho gosta muito desse tema sobre a República. Tá? E aí, um documentário, 70 anos do voto feminino, tá? Sugestão de videoaula, vocês têm aqui também, tá? Eu vou até copiar esse link aqui, vamos ver se dá para copiar. Uma sugestão de aula aqui, tá? Depois eu olho com mais tranquilidade isso. Sugestão de sites, tem o site do Senado, que vocês podem ver notícias, arquivos da Constituição de 1891. E aí, então, vocês vão fazer as atividades no caderno, tá? Todas elas no caderno. A número 1 é de marcar, tranquila, uma questão da Universidade Federal de Goiás, tá? A segunda questão, vocês vão comparar a Constituição de 1824 com a Constituição da República, em relação ao voto, em relação à divisão de poderes. Tem muita coisa para vocês dividirem. Sobre a relação entre Estado e Igreja, sobre o sistema de governo, sobre a participação popular. Vocês vão fazer pelo menos, aqui está 3 características aí, eu gostaria que vocês fizessem pelo menos 5 características, não tem como fazer no PET, tem que fazer no caderno, que não tem espaço. Então, na página 156, vocês vão fazer uma leitura do texto de Sidney Ferreira de Vares, A Dominação na República Velha, uma análise sobre os fundamentos políticos do sistema da oligarquia e os impactos da Revolução de 1930. E aí vamos fazer um texto aí, um pequeno texto, vamos destacar o que deveria haver na Constituição de 1891 para garantir a ampla participação popular. Isso é muito fácil. Então, essa semana 3 vai até, então, a página 156. Obrigado a todos aí, tenham uma boa semana, tenham uma boa terça-feira, né, porque essa aula acontece, né, as aulas de História, de Ciências Humanas acontecem sempre na terça-feira e a gente envia, então, pelo WhatsApp na terça-feira, ok? Então, até mais, até logo.